Você sabia que a história do Titanic carrega muito mais do que um simples acidente? O maior navio de sua época, aclamado como inafundável, foi palco de um desastre que até hoje é debatido. Mas e se eu te dissesse que existe uma teoria que vai muito além do iceberg? Algo sombrio e sobrenatural, envolvendo gigantes bíblicos, os nefilins e até mesmo anjos caídos. Prepare-se, porque essa história pode mudar tudo o que você acredita sobre o que realmente aconteceu naquela fatídica noite de 1912. Imagine a arrogância de uma declaração que ecoa até hoje: nem Deus pode afundar este navio. Uma frase carregada de orgulho humano, dita por alguns dos responsáveis pelo Titanic. O navio era considerado a maior conquista da engenharia moderna, uma prova de que a humanidade tinha dominado a natureza e até mesmo os céus. Mas será que essa confiança exagerada provocou algo mais profundo? Algo que despertou forças que jamais deveriam ter sido perturbadas? Os nefilins. Esses seres gigantes mencionados na Bíblia em Gênesis 6:4. Naqueles dias havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus coabitaram com as filhas dos homens e delas nasceram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de renome. Os nefilins, segundo alguns estudiosos, eram híbridos entre humanos e anjos caídos, gigantes poderosos que teriam habitado a terra antes e depois do dilúvio. Sua história é cercada de mistérios e lendas. Mas o que isso tem a ver com o Titanic? Tudo começa com a ideia de que esses seres, adormecidos nas profundezas do oceano, poderiam ter sido despertados por uma ofensa tão grandiosa quanto desafiar a própria soberania de Deus. Há relatos surpreendentes de culturas ao redor do mundo sobre gigantes adormecidos sob os oceanos, guardiões ou seres amaldiçoados, aguardando o momento certo para emergir. E se, naquele dia, as palavras arrogantes e a atitude de desafiar a Deus foram um estupim para que forças sobrenaturais entrassem em ação? Mas espere, isso não é tudo. Alguns sobreviventes do Titanic relataram ter ouvido sons estranhos naquela noite. Não apenas o barulho do gelo rachando, mas algo diferente. Ecos, gritos abafados que não pareciam vir de humanos. Até mesmo sombras vistas por marinheiros antes do impacto. Coincidência? Ou indícios de que algo maior estava em jogo? O Titanic era um símbolo da arrogância humana. E como em outras histórias bíblicas, como a Torre de Babel e Sodoma e Gomorra, a humanidade desafiou os limites impostos por Deus. A frase, nem Deus pode afundar este navio, foi como um grito de guerra contra o Criador. E se os nefilins, como guardiões do equilíbrio divino, agiram em resposta a esse desafio? Pense comigo. No relato bíblico do dilúvio, os nefilins foram destruídos, mas sua essência, ou até mesmo seus espíritos, poderiam ter permanecido, vagando entre dimensões ou aprisionados em algum lugar. Se eles ainda existirem, adormecidos, o que os impediria de responder a provocações tão diretas quanto essa? E não podemos esquecer o detalhe mais intrigante. A posição exata onde o Titanic afundou é cercada de lendas marítimas. Antigas histórias falam de uma área no Atlântico Norte onde marinheiros evitavam navegar, alegando que era uma zona de maldição. Será que o Titanic cruzou esse território proibido e despertou algo que deveria ter permanecido esquecido? Você pode estar pensando, isso é apenas coincidência. Foi o iceberg, e ponto final. Mas será que foi mesmo? Por que um navio tão avançado, com tantas medidas de segurança, encontrou o iceberg de forma tão inexplicável? Alguns dizem que foi apenas o destino, mas outros acreditam que havia forças invisíveis guiando os acontecimentos. Se olharmos para a história com olhos espirituais, podemos encontrar paralelos assustadores. Deus sempre lidou com a arrogância humana de forma clara. E o Titanic, símbolo máximo do orgulho humano, pode ter sido a representação perfeita de como a humanidade se desconecta do sagrado quando acredita que domina tudo. E você? O que acha de tudo isso? Será que foi apenas um acidente? Será que os nefilins realmente existem? Ou será que essa história nos ensina algo muito maior sobre a nossa relação com Deus e o mundo espiritual? Deixe seu comentário aqui embaixo. Quero saber a sua opinião sobre essa teoria incrível e misteriosa. Não se esqueça de curtir este vídeo, compartilhar com seus amigos que amam mistérios e, claro, inscreva-se no canal. Assim você não perde nenhum conteúdo sobre os grandes enigmas da história e da Bíblia. Talvez o Titanic tenha sido afundado por um iceberg, mas talvez, só talvez, ele tenha sido vítima de algo muito maior. Algo que a humanidade ainda não está pronta para entender. E se esse evento fosse um lembrete do poder de Deus e das consequências de nossa arrogância? Pense nas palavras de Provérbios 16:18. A soberba precede a destruição, e a altivez do espírito precede a queda. O Titanic, tão exaltado como uma conquista invencível da humanidade, encontrou seu destino em sua primeira viagem. Isso não soa como uma lição divina para a humanidade? Agora, vamos nos aprofundar. Muitos acreditam que as forças espirituais não apenas observam, mas também reagem às ações humanas. A frase, nem Deus pode afundar este navio, não apenas desafiava Deus, mas também chamava a atenção de entidades espirituais que operam na Terra. Os anjos caídos, mencionados em textos como o livro de Enoque,
são descritos como seres poderosos que interferem no mundo físico. E os Nefilins, filhos dessas entidades, teriam habilidades sobre-humanas, incluindo influência sobre os elementos naturais. Então, o que acontece quando a humanidade, em sua soberba, declara guerra ao Criador com palavras tão provocativas? A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que subestimaram o poder de Deus e pagaram um preço alto. Não seria o Titanic mais um capítulo dessa história contínua de orgulho humano versus a soberania divina? Mas o mistério vai além. Alguns teóricos acreditam que o Titanic transportava mais do que apenas passageiros e carga. Há rumores de que documentos secretos e até artefatos bíblicos poderiam estar a bordo, o que poderia ter atraído a atenção de forças espirituais. Será que os Nefilins, conhecidos por sua busca por poder e domínio, viram no Titanic uma oportunidade para se manifestar novamente? Há algo profundamente simbólico no naufrágio do Titanic. Um navio de luxo, com os mais ricos e influentes da época, afundado em meio à escuridão e ao caos. Como se a história estivesse nos dizendo: não importa o quão alto você construa sua torre, se desafiar o Criador, você cairá. Isso ecoa a história da Torre de Babel, onde a humanidade tentou alcançar os céus e foi dispersa por Deus. E o que dizer dos sobreviventes? Muitos relataram uma sensação inexplicável de desespero antes mesmo do impacto. Outros falaram de sonhos e visões perturbadoras na noite anterior. Seria possível que algumas pessoas sentiram, de maneira sobrenatural, que algo terrível estava prestes a acontecer. Talvez, uma presença espiritual tenha dado sinais de que forças maiores estavam em ação. Agora, uma pergunta que não pode ser ignorada: por que o Titanic é tão lembrado? Afinal, outros navios também afundaram, algumas tragédias até com maior número de vítimas. O que torna o Titanic tão marcante? Será que, no fundo, reconhecemos que essa história é mais do que apenas um acidente? Que ela carrega um simbolismo espiritual que ressoa em nossas almas? Refletir sobre isso não é apenas sobre o passado, mas sobre o presente. Quantas vezes desafiamos Deus com nossas palavras e ações? Quantas vezes nos apoiamos em nossa própria força, ignorando o Criador que sustenta tudo? Talvez o Titanic seja um lembrete de que, por maior que seja nossa arrogância, sempre haverá algo maior. Antes de finalizar, pense nisto: o que significa ser humilde diante de Deus? E como essa humildade pode nos proteger das forças espirituais que desconhecemos? Se há algo que aprendemos do Titanic, é que o orgulho humano tem limites, e cruzá-los pode despertar forças que não podemos controlar. Então, compartilhe este vídeo com alguém que precisa entender que não estamos sozinhos neste mundo, que existe um universo espiritual interagindo conosco. E se inscreva no canal para continuar explorando mistérios como esse. Porque, no final, talvez o maior mistério do Titanic não seja como ele afundou, mas porque ele afundou. E as respostas podem estar muito além do que imaginamos. E se o Titanic fosse mais do que apenas um navio, mas um símbolo profético para a humanidade? Um alerta de que, ao desafiar o divino, colhemos consequências que vão além da compreensão terrena? Pense no cenário daquela época: o início do século XX, a revolução industrial em pleno vapor, a ciência e a tecnologia avançando em um ritmo frenético. As pessoas começaram a acreditar que estavam no controle absoluto de seus destinos. O Titanic representava essa mentalidade, uma espécie de torre moderna erguida para demonstrar a supremacia humana. Mas a história mostra que sempre que o homem tenta usurpar o lugar de Deus, o resultado é catastrófico. Veja o que aconteceu na noite do naufrágio: as luzes de gala, o som da música, o luxo espalhado por todos os lados. Tudo isso não significou nada quando o navio começou a afundar. E o que dizer do iceberg? Porque ele estava exatamente naquele lugar, naquela hora. Muitos acreditam que o destino é o verdadeiro culpado. Mas e se não for o destino, mas um ato deliberado de entidades espirituais? Se os Nefilins ou anjos caídos, de fato, interagiram naquele momento, o iceberg pode ter sido apenas um instrumento usado para executar um plano maior. Considere também o simbolismo do oceano. Na Bíblia, o mar é frequentemente associado ao caos, à incerteza e às forças espirituais. Em Apocalipse 13, por exemplo, a besta emerge do mar, representando o caos que se levanta contra Deus. Poderia o oceano naquela noite ter sido palco de uma batalha invisível entre forças espirituais? Outro ponto intrigante é o número de vidas perdidas no desastre. Mais de 1.500 pessoas morreram, um número que assombra até hoje. É como se o evento fosse um tipo de julgamento coletivo, um lembrete de que a vida é frágil e que o orgulho humano não oferece proteção contra as forças maiores que regem o universo. E para aqueles que sobrevivem a tragédias como essa, há sempre perguntas que ecoam para além da vida. Por que eu? Por que eu fui poupado? Alguns dos sobreviventes relataram que sentiram uma espécie de chamado espiritual após a tragédia, como se tivessem sido deixados vivos para um propósito maior. Será que Deus usou o Titanic não apenas como um juízo, mas como uma forma de despertar a humanidade? Hoje, o Titanic está no fundo do Atlântico, suas ruínas servindo como um memorial submerso à arrogância e às consequências de esquecer a soberania de Deus. Mas a mensagem do Titanic permanece viva.
Não importa o quão grande você construa sua vida, sua carreira ou suas realizações, sem Deus como alicerce, tudo está fadado a afundar. Por fim, a história do Titanic nos deixa com uma reflexão poderosa. Estamos vivendo como se nossas vidas fossem inafundáveis? Estamos desafiando Deus em nossas ações e palavras? Ou estamos reconhecendo nossa dependência dele e buscando sua sabedoria em tudo o que fazemos? Não ignore o alerta. O Titanic não foi apenas um navio. Foi uma lição, um aviso, um eco do passado para nos lembrar de que há coisas que vão muito além da nossa compreensão. Que essa história nos inspira a buscar humildade, a respeitar o divino e a lembrar que, acima de tudo, Deus sempre será soberano. Se você chegou até aqui, deixe um comentário dizendo o que você acha dessa teoria. Será que o Titanic foi realmente vítima de forças sobrenaturais? Ou foi apenas mais um exemplo do preço que pagamos pela nossa arrogância? Curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Vamos juntos continuar explorando os grandes mistérios da história e da fé. Até o próximo vídeo.